Vamos falar agora de saúde. A depressão no ambiente de trabalho tem ganhado cada vez mais espaço nas rodas de conversa, nas empresas ou entre amigos. É que cada dia aumenta o número de trabalhadores que deixam as atividades por apresentar um quadro depressivo. Só no Brasil estima-se que 10 milhões de pessoas sofram com este problema. Angústia, falta de esperança e de motivação, desânimo e sensação de impotência. Sinais que podem indicar para um problema grave, a depressão, que tem afetado a rotina de mais de 120 milhões de pessoas pelo mundo. Realmente a depressão tem preocupado, principalmente no ambiente de trabalho. É que, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a doença é a segunda responsável por deixar as pessoas incapazes de desenvolverem as funções do dia a dia e até 2020 deve ocupar o topo da lista. Ainda segundo a OMS, a média de falta no trabalho de uma pessoa com depressão é de 7 dias por mês. Estimativas indicam que 4 em cada 10 pessoas têm depressão. Só no Brasil, segundo o Ministério da Saúde, são mais de 10 milhões que sofrem com o problema. Apesar de não escolher sexo nem faixa etária, a incidência maior da doença se dá entre os 20 e 40 anos, justamente no auge da vida profissional. Na verdade, a depressão, inclusive, ela é resultado, muitas vezes, de condições psicossociais de risco ao trabalhador, à saúde do trabalhador. Então ele tem vivido sobrecarga de trabalho, um processo rígido na hierarquia, uma centralização. Então algumas questões que são parte do mundo do trabalho e são naturalizadas no mundo do trabalho, para o trabalhador ele é muito negativo do ponto de vista da sua saúde. Então, por exemplo, assédio moral. Então a gente tem hoje um grande número, uma parcela grande de afastamentos por depressão que tem um nexo causal ou que foram provocados por uma questão de ter vivido assédio moral no trabalho, E se sentir humilhado, em função de toda a exigência hoje que o trabalho tem para o trabalhador, As empresas, elas precisam de produzir, elas precisam de lucratividade, elas só precisam melhorar o gerenciamento das pessoas à medida em que esse gerenciamento não atinge a saúde do trabalhador. Então a gente trabalhar com prevenção e com estratégias de intervenção para que as pessoas tenham qualidade de vida no trabalho, tenham bem-estar e tal, Problemas como a depressão em um ambiente têm incentivado estudos como feitos por Adriana e por outros profissionais que fazem parte da obra Temas e Pesquisas em Saúde Mental e Trabalho. Uma das funções do livro é disseminar esse tema para o Brasil, para pensar sobre essas questões dentro das organizações de forma a prevenir todos os transtornos que a gente tem vivido em função do mundo do trabalho e das características que o mundo do trabalho tem hoje e que está afetando a saúde do trabalhador, Todos esses estudos também dão um alerta. É possível encontrar meios para não entrar para essa triste estatística. No dia a dia, algumas alternativas podem tornar o trabalho algo menos angustiante. Não tem chance de preveni-la. O ambiente de trabalho, por exemplo, ele precisa ser satisfatório, ser um ambiente agradável. O clima organizacional, ele influencia muito no bem-estar dos colaboradores. Também ter autonomia, o colaborador ele precisa, quando ele se sente sem liberdade para criar novos projetos ou até mesmo crescer dentro da empresa, ele causa um sentimento de estagnação e aí pode influenciar, facilitar o aparecimento da depressão. E fora do ambiente de trabalho, é muito bom que ele procure realizar atividades sociais diferentes das atividades profissionais. Procurar fazer alguma atividade que relaxe a mente e que ele se desvincule do trabalho, porque quando o colaborador ele sai da empresa, ele precisa se desligar do trabalho, daquele ambiente de trabalho. Quando essa situação é identificada, a recomendação é sempre procurar um profissional da área.